Boa noite, pessoal. Como o Malu falou, meu nome é Arthur Eichmann. Vou me apresentar brevemente, né? Muitos rostos novos aqui que não me conhecem ainda. Eu sou publicitário, né? Especialista na parte de marketing médico, trabalho há 14 anos com marketing médico. Meu berço foi num grande grupo de material cirúrgico, né? E dali que eu entrei no mercado da saúde e nunca mais saí desse mercado e não pretendo sair. Acho um mercado extremamente importante, não só por ser um bom mercado, um mercado próspero, mas também por a gente poder trabalhar ajudando as pessoas, a gente tem propósito no nosso trabalho, né? Através do meu trabalho eu ajudo vocês e vocês ajudam a população, então a gente forma uma cadeia do bem que a gente consegue realmente impactar positivamente a nossa sociedade. E como Malu disse, hoje a gente vai falar sobre posicionamento e, consequentemente, também sobre prosperidade, sobre faturar mais, sobre alavancar a carreira de vocês, né? E existem no mercado hoje dois tipos de profissionais, aqueles que se posicionam e aqueles que ninguém nem lembra. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, que tipo de profissional vocês querem ser? Vocês querem ser lembrados? Vocês querem impactar positivamente? Porque muita gente diz, Arthur, você fala sobre alavancar a nossa carreira, sobre faturar mais, sobre prosperar. É só sobre ganhar dinheiro? Não. Claro que não. Quando você se posiciona, quando você atinge um maior volume de pessoas, você está ajudando mais pessoas. Você tem o potencial de ajudar mais pessoas. Consequentemente, também faturar mais. Então, a primeira coisa que você deve fazer, se você quer faturar mais, é pegar agora o seu celular, apontar para esse QR Code e seguir o passo. Vamos lá, todo mundo. Que esse QR Code vai fazer vocês prosperarem. Vocês vão entender agora. Clicou aqui, clique em seguir. Tá vendo? Agora vai prosperar. Agora prospera. Mas é isso. Vamos fazer uma introdução do branding. Não é nada super novo, não é nada fora do normal, a maioria de vocês já sabe o que é, mas dentro do mercado da saúde, o branding é um pouco diferente do setor privado de outras empresas, porque o nome de vocês é a marca de vocês, né? O branding não é só a sua logo, não é só o seu nome em si, ou o nome da sua empresa, mas sim você carrega a sua marca pessoal. Você é a personificação da sua marca pessoal. E o branding, ele é a percepção. Muitas vezes a pessoa olha para si, mas o posicionamento e o branding é para fora, é como o mercado lhe enxerga. E é em relação a isso que a gente tem que trabalhar, o nosso posicionamento, como é que o nosso público nos enxerga, né? E a gente sabe que, hoje em dia, o digital é muito forte e muita gente se concentra no digital. Mas o posicionamento ele vai muito além. O posicionamento ele vai em todos os pontos de contato com o seu paciente, além de você. A sua secretária é uma extensão do seu posicionamento, né? Eu falo muito isso para os meus clientes, que a gente precisa, inclusive, trabalhar a nossa secretária, a gente precisa capacitar ela, treinar ela, porque ela é a porta de entrada de tudo, né? Vocês podem ver quantos pacientes chegam até você sem passar pela secretária ou sem passar pela equipe de atendimento. E essa equipe ela pode ser uma porta de entrada ou ela pode ser um muro. E a gente vê em vários negócios que deixam de faturar muito e deixam de ajudar muitas pessoas porque a secretária é um muro. Muita gente liga ou entra em contato, hoje em dia muito WhatsApp, obviamente, e ela não dá um bom atendimento, ou ela demora muito tempo para responder, ou ela não está devidamente capacitada, né? Então a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa entender que o branding vai além da gente também. E por que é que o branding é tão importante? Eu estava conversando aqui com o doutor Bruno, a gente estava falando agora sobre isso. O profissional da saúde ele precisa construir autoridade e transmitir a confiança, né? Normalmente, né, o paciente ele está numa posição de vulnerabilidade, mesmo quando é na questão estética, ele vem com a dor, ele vem com o incômodo, ele gostaria de resolver aquilo, e ele vai procurar a pessoa com quem ele consegue se conectar, em quem ele confia, para ele ir para lá e resolver o problema dele, seja de saúde ou seja estético. Então, a gente precisa construir isso, a gente precisa transmitir isso, porque é exatamente isso que o seu paciente vai procurar. E aí muita gente diz, Arthur, a jornada de atração do paciente, como é que faz isso? Eu digo, primeiro, construa sua autoridade, transmita confiança, de forma ética, né? A gente vê no mercado, por exemplo, muita gente tem uma ascensão muito rápida, de forma muitas vezes não ética, às vezes também sem uma boa capacidade técnica,
e de repente essa pessoa desaparece do mercado. Se vocês querem construir uma carreira longa e de fato próspera, a gente precisa construir autoridade, a gente precisa ser bom, a gente precisa entregar bons resultados e conectar com os nossos pacientes a nível de confiança. A gente está vendo também que hoje em dia o mercado está cada vez mais disputado, a concorrência tem aumentado. Então, por exemplo, tempos atrás, quando eu comecei há 14 anos atrás, era até engraçado que eu prospectando, né, clientes, os médicos, eles diziam, esse negócio de rede social, meu filho faz isso, né, para encontrar com os amigos, né, não sei o que lá. Eu dizia, não, doutor, seu paciente está lá também. E era muito difícil vender. Na época não existia nem o Instagram ainda, era Facebook e Twitter, né, e ele dizia, não, mas isso não é para ficar conversando com o pessoal e tal. Eu digo, você pode conversar com seu paciente também. Ele está lá na rede, você pode, né, conectar com ele lá. E foi difícil no começo, e daqui a pouco foi dando boom, a gente foi começando, eu sou de Recife, né, a gente praticamente foi pioneiro, tinha praticamente 2 agências só que focavam na área médica, no digital, e a gente foi crescendo e o pessoal foi começando a entender, quem começou comigo naquela época, hoje em dia está voando. Hoje em dia são referências no nosso mercado e realmente estão muito bem. E depois veio todo mundo vindo. Hoje em dia não é mais uma questão de, eu não sei se eu quero investir em marca, não. Hoje em dia praticamente must do. Se você não tiver lá, você praticamente não existe. Então é muito importante que a gente invista, mas invista da forma certa, né? Essa é uma frase, agora que estão todos me seguindo, vocês vão escutar muito, né? Quem não é visto não é lembrado. Isso é fato. E aí você decide o que é que você quer ser. Você quer ser lembrado ou você quer ser um ninguém? Porque é exatamente isso. Se você não é visto, o paciente não... Primeiro, ele não lhe acha, ele não sabe nem que você existe, ele não tem como ir até você. E a gente sabe que o paciente está nas redes, passa muito tempo nas redes, ele consome bastante conteúdo. Ele pode consumir o seu ou do seu concorrente, você escolhe. Mas claro que a gente não quer ser lembrado de qualquer forma. A gente quer ser percebido pelo público da forma certa. E é por isso que o posicionamento é tão importante, né? E ele, inclusive, define muito a sua reputação. A gente já viu, todos aqui já viram vários casos de pessoas que perderam completamente a credibilidade porque se posicionaram mal, porque falaram besteira na rede, porque viralizou coisa errada. E a gente sabe que é muito mais fácil viralizar algo ruim do que viralizar algo bom. Infelizmente é assim. Então a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter muita estratégia, ser intencional em tudo aquilo que a gente faz. Às vezes é melhor postar um pouco menos do que postar demais. É aquele ditado antigo, né? Quem muito fala, fala besteira. Então é intencionalidade o tempo todo, né? E assim a gente organizando, fazendo tudo de forma muito intencional, a gente faz com que os pacientes nos escolham em vez de escolher a concorrência. Ele conecta com você. Claro que tem paciente praticamente para todo mundo. O concorrente vai ter o dele, você vai ter o seu. A gente vai falar também sobre a questão do nicho, né? Então, o posicionamento é exatamente sobre ser lembrado pelos motivos certos. Quando você se posiciona, tudo que você publica, tudo que você comunica, voltando, não é só no digital. Inclusive, em congressos, em eventos, quando você for convidado como speaker, em todos os pontos de contato, de fato, com o seu público, você tem que ser intencional e falar a mensagem correta. E aqui a gente vai dar um passo a passo de posicionamento. Eu não quero ficar só na teoria, eu quero ser um pouco mais prático. Para a câmera, né? Então eu vou vir para o lado de cá. É verdade, eu tinha esquecido. O pessoal está assistindo. Desculpem. Então o que é que a gente faz para estruturar um bom posicionamento? A primeira coisa é qual é o seu diferencial. O que é que lhe torna único? A gente chama de PUV, né? Que é produto único de valor. O que é que você tem que a concorrência não tem? Aí vai dizer, Arthur, mas tem milhares de outros profissionais da saúde da minha área que fazem algo semelhante ao que eu faço, como é que eu vou ser único? Primeiro, só você tem a sua história. E as pessoas se conectam com histórias. Quando você conta a sua história, as pessoas vão se conectar com você, ou também vão dizer, não, eu não me identifico com essa história. E está tudo bem. Tem público para o outro e tem o seu. A sua história é única. A sua forma de trabalhar, a sua forma de atender o paciente, a sua forma de se conectar com o paciente é única. Aproveitem isso, usem isso a favor de vocês. Segundo ponto, escolher um nicho. A gente sabe que quem tudo faz, não faz nada. Quem tudo faz é pato. Não voa direito, não nada direito, não anda direito, não faz nada. Certo? Então você foca no seu nicho. Olha, eu vou me especializar nisso.
E dentro da sua especialidade, defina uma subespecialidade. Eu sou especialista nisso daqui, é isso que eu faço. E comunique isso de forma coerente. Crie uma mensagem clara. Quantas vezes a gente vê, vamos usar o exemplo dos outros, né? Não vamos nem falar da gente. Quantas vezes você está no Instagram vendo e você não entende absolutamente nada do que aquela pessoa está falando. Ou então você entra dentro do Instagram dela e ela hoje está falando disso, daqui a pouco fala de outra coisa, fala de outra coisa, e essa pessoa faz o quê? Você fica sem saber. Então, defina o seu nicho. Eu sou bom nisso, eu faço isso. E trace uma mensagem muito clara para o seu público entender exatamente o que você faz. Sabe? Às vezes eu brinco até com os clientes, eu digo, doutor, você tem que gravar o material como se você estivesse falando com uma pessoa com aquele nível de QI lá embaixo. Sabe? Esqueça o mediquês, venha com a linguagem que o seu público entende. Óbvio, você vai falar dentro do seu nicho. Então, olha, eu tenho um público de nível intelectual mais alto, o high ticket, né, como fala muito no mercado, você vai comunicar para ele, mas de uma forma que esse público entenda. Então, é muito importante. E você precisa construir uma presença digital. É indispensável hoje em dia. Porque, senão, muita gente não vai lhe encontrar. Você vai estar simplesmente perdido no mercado. Então, por exemplo, um ortopedista que é especializado em atletas, ele se comunica completamente diferente de um cardiologista que é focado em idosos. São linguagens completamente diferentes, são públicos completamente diferentes. E aí eu gostaria que vocês agora refletissem um pouco sobre a comunicação de vocês hoje. Se um paciente ou um colega visse o seu perfil hoje, ele te enxergaria como referência? Eu vou até fazer um convite. Assim. Olhem a foto do seu WhatsApp. A gente muitas vezes vai entrar em contato com profissionais, a gente via avatar, foto de óculos escuros, e não é incomum encontrar isso. Sem fotografia, você não sabe quem está falando. E no próprio WhatsApp, estou nem falando de uma rede social como o Instagram, por exemplo, que tem muito mais visualização, mas os seus contatos próprios, às vezes você não descreve no próprio WhatsApp o seu nome, a sua especialidade, um canal profissional que ele possa acessar, a sua rede social que você também já pode colocar lá, ou um link da sua secretária para agendamento eletrônico, como o Doctoralha, por exemplo. Então, utilizem esse canal. Custa quanto, hein, WhatsApp? Zero. Alguém paga o WhatsApp? Feita de graça. E você faz isso com tanta facilidade, é tão intuitivo você usar essa ferramenta, esse canal, e ninguém aproveita. E é gratuito, né? Igual como o Instagram também. Usa fotos inadequadas, aí faz publicação que envolve assuntos não tematizados com a sua área profissional. Amor, tudo bem eu utilizar minha família com o meu perfil profissional, Arthur? Aí eu vou fazer para e aí, pode misturar perfil profissional com pessoal? Se for intencional, sim. Se for intencional, sim. Eu digo direto para os meus clientes. Eu digo, mas eu posso postar um pouco da minha vida pessoal? Eu digo, se não for uma mesa cheia de garrafa de bebida, pode. Se for você num jantar com amigos, com a família, você brincando com seus filhos, agrega valor. A pessoa se identificam e mostra um pouco o lado humano, quebra aquele discurso profissional o tempo todo, conecta com as pessoas. Somos todos seres humanos, né? E a gente volta a dizer, a gente se conecta com a história. Então eu vou e vejo, aquele meu médico é um cara de bem, é um cara de família, tem 2 filhos lindos, viajou agora em janeiro, então isso conecta com as pessoas também, né? Já vamos trazer aqui os principais erros. O mais comum é a falta de consistência na comunicação. E eu consigo entender muito bem o porquê desse ser o maior dos erros, porque dá trabalho e é todo dia. É o mesmo motivo por que a pessoa abandona a academia, por que a pessoa abandona a dieta, porque é todo dia, é chato pra caramba. Eu sei que é. Eu faço isso, eu publico todo dia. É chato pra caramba, tem dia que você tá com saco. Quando você faz um planejamento, facilita a sua vida. Então você já tem conteúdos, aquele dia que você está de mau humor, acordei, ou então tá com a cara inchada, comi muito sódio ontem, tô péssimo. Você já tem conteúdo guardado. Faça um estoque de conteúdos e vá utilizando. Outro erro muito comum, também como o Malu disse, a questão de você não ter uma identidade profissional. A gente fez um evento até muito legal com você é nutricionista, né? Com o CRN6, que é o conselho de vocês, e eu abordei isso. E umas nutricionistas ficaram até meio chateadas comigo, porque eu disse, olha, você entra no perfil da nutricionista, só tem foto de biquíni, não transmite muita credibilidade. Aí ela até argumentou, não, mas eu vendo meu shape. Eu digo, é outra profissão que faz isso. Me desculpe a sinceridade, mas você não vende seu shape, não, você vende seu tratamento, o shape do seu paciente, né? Tenta equilibrar um pouco as coisas, né? Ou então é um perfil pessoal seu, não é profissional.
Aí é você, bota suas fotos, o que você quiser. Não utilizar as redes sociais de forma estratégica, de forma intencional. Então, aquilo que a gente estava falando aqui, hoje ele publica uma coisa, aí amanhã fala de outra coisa, depois fala de outra coisa, é outro assunto, é outro tratamento, e aí o paciente fica meio confuso, esse cara faz o quê? Né? E toda dúvida, toda insegurança afasta o paciente. A gente falou que você precisa transmitir autoridade, você precisa transmitir credibilidade e confiança, para ele se sentir seguro e ir até você. Isso não vale só para o mercado da saúde. Isso vale para qualquer coisa. Quando você chega para comprar um carro e o vendedor não tira suas dúvidas, não lhe dê seguro, você diz, eu vou pensar e vai embora e não volta mais. Qualquer coisa que você for comprar, se você tiver dúvida, você hesita em comprar e vai pensar e refletir. E normalmente você não volta para comprar. Né? Então a gente não pode cometer esse erro, a gente tem que explicar, a mensagem tem que ser clara para o nosso paciente entender o que você faz, que você é a pessoa certa para resolver o problema dele. Quando isso acontece, você tem mais pacientes e ele fecha negócio com você. E outro, claro, que eu acabei de dizer, você está sem foco. Você não é especialista em nada. Você faz de tudo, mas não faz nada direito, pelo menos na cabeça do paciente. Você pode até dizer, eu sou bom nisso, eu faço várias coisas, sou bom em várias coisas, mas na cabeça do paciente ele vai dizer, eu não sei exatamente em que esse cara é bom. Ele fala de muita coisa, ele se diz bom em muita coisa e ele não confia. Bom, vamos... Com certeza, e sempre de forma intencional. Traça seu objetivo. A gente falou no começo, né? Define exatamente para onde você quer ir, como é que você quer se posicionar. Muitas vezes, né, as pessoas chegam, Arthur, mas vai ficar muito repetitivo. Repetitivo para você, que está vendo todo dia, você mesmo falando. O público toda hora é gente nova. O algoritmo está entregando para pessoas diferentes. Né? E você precisa ter uma mensagem clara. E a gente sabe que toda comunicação, toda publicidade, ela é feita em cima de redundância. Né? Você repete aquela mensagem, repete, para entrar na cabeça do seu público, que você é a pessoa certa que faz aquilo que ele está precisando. Você faz isso. Mas eu quero outra coisa. Aí é com outra pessoa. Eu faço isso. Né? Eu sou especialista nisso, eu sou autoridade e referência nisso. E aí quando o público entende, quando ele precisar do que você faz, ele vai lhe procurar. Né? Até o mercado da publicidade fala top of mind. Você está na cabeça do público. Quando ele pensar em algo relacionado à sua área, ele lembra de você. Por exemplo, se eu falar aqui refrigerante, pensar em quê? Energético. Pronto. Seja a Coca-Cola da sua área. É isso que a gente tem que falar. Eu não vou me estender tanto, porque essa aula aqui é uma aula de 2 horas, né, que eu entrego para os meus mentorados, mas eu vou acelerar aqui, mas pelo menos para vocês entenderem esses pilares. Primeira coisa, uma identidade clara e autêntica. A pessoa tem que olhar para você e entender quem é você, o que é que você faz. Né? Então, óbvio, foco na sua especialidade, tente se diferenciar lá e na sua subespecialidade, seja específico. Né? Não tente ser um pato, seja específico no que você faz. Segundo pilar, essa é uma coisa que muitas vezes os profissionais pecam. Conheça seu público profundamente. Por exemplo, por que é que a gente começou com essa aula de posicionamento? Porque a gente conhece o nosso público, a gente sabe que essa é uma dor eminente de vocês. Então a gente traz a solução para vocês. É isso que vocês têm que fazer para o paciente de vocês também. Entenda o que é que ele quer e traga a solução para ele. Você fazendo isso, você vai ver, você vai conectar muito mais, vai ficar muito mais próximo do seu paciente. Você vai saber, inclusive, ser intencional. Você vai saber o que é que você tem que comunicar, porque você sabe a dor dele, você sabe a necessidade dele. Terceiro pilar, presença consistente. Arthur, eu publico hoje e daqui a 15 dias eu publico de novo. Lembre que são pessoas diferentes, não é toda publicação que todo mundo vai ver. Então o cara te vê hoje, ele vai te ver daqui a um mês, ele já não sabe o que é que tem. E teu concorrente está lá, todo dia. Todo dia, construindo a imagem na cabeça. Aí depois tu vai reclamar, poxa, eu estou com pouco paciente. Claro. Tu não comunica para as pessoas, tu não faz o que tu tem que fazer. Não basta mais, hoje em dia, não basta mais você ser bom na sua técnica. Você precisa mostrar para o público que você é bom. Mostrar para o público que você é a pessoa certa para resolver o problema dele. Se você fizer isso, você vai ver sua carreira dar uma alavancada. Produção de conteúdo de valor. Eu gosto muito do exemplo da Mayara. Ela se tornou especialista e produz conteúdo no YouTube, que é um conteúdo mais denso, mais longo. É um conteúdo que dá mais trabalho, inclusive, do que um Reels de 30 segundos. São conteúdos longos. Mas ela se especializou em conteúdos para autismo.
ela cria conteúdos para profissionais que lidam com crianças autistas e para os familiares saberem como cuidar dessas crianças, como lidar com essas crianças que a gente sabe que muitas vezes é complexo lidar, né? Pô, você que é profissional da área, você que também trabalha com crianças com TEA, né? Então, ela faz isso e ela bomba. Ela realmente tem resultados. Ela se tornou uma referência grande. Não sei, você conhece? Ela é top. Ela é top. As pessoas se sentem conectadas com elas, principalmente porque é uma dor muito forte, né? A gente ter o nosso filho com autismo, poxa, é uma dor muito forte. E ela abraça, digitalmente, através do canal dela, ela abraça esse pessoal. Ela leva, vamos dizer assim, um pouco de tranquilidade, né? Para as pessoas saberem, eu preciso cuidar, assim, do meu filho ou do parente que tem TEA. Era 1 para 10 mil. Aumentou muito. Agora é 1 para 46. Minha mãe é neuropediatra, especialista também, né, em crianças autistas. O consultório dela é lotado. É lotado. Se você ligar para ela agora, vai ter vaga para julho. Exato, exato. No bom sentido, porque às vezes quando diz, olha como ela está sofrendo, acha que é uma exploração. A sociedade está precisando. Exato, exato. Que é. E no tempo, para educação especial, hoje concurso para educação só chama quem tem especialização em educação especial, incrível. É um mercado crescente. É um mercado crescente. E que precisa de pessoas profissionais bem capacitadas para ajudar esses pacientes e os familiares. Tem uma nutricionista que ela se especializou em mães e crianças com TEA. É o nicho do nicho. Do nicho. Aí você vai dizer, afunilou muito meu nicho. Você vai ser referente, top of mind desse público. Muito. É uma dor muito forte. É uma dor muito forte. Né? E quando você abraça essa mãe e o paciente, ela fideliza absurdamente. Né? É no momento da dor que você conecta com o seu paciente. É nesse momento. Quando você... Eu vou abrir aqui. Pronto, o senhor, doutor. Exato, tem os grupos, as comunidades deles. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque tem uma profissional que está com meu filho há 2 anos. Meu filho tem transtorno motor da fala. Então, ela me abraçou e me acolheu de um jeito que eu indico ela de olhos fechados para qualquer pessoa. É crise. Olha, uma salva de palmas. Eu indico ela de olhos fechados, porque além de ser uma excelente profissional, ela me acolheu e a gente acabou se tornou amigas. E assim, é importante ter o profissional conseguir fidelizar, não é nem fidelizar, mas é porque é dela. Conectar. Né? Conectar, a gente teve uma conexão muito forte, assim, meu filho é louco por ela, né? E assim, e assim, o avanço que ele teve com ela, assim, eu tive duas fono antes, e não me deu a assistência que ela me deu, a atenção que ela me deu. Então, assim, eu indico ela de olhos fechados. Ela, para mim, é perfeita, ela é maravilhosa. Meu filho é louco por ela, eu sou louca por ela. Coisa boa. Aí, tá vendo? A gente, uma história, todo mundo conectou com a história agora, não foi? Todo mundo conectou, parabéns. E é isso. Agora, por exemplo, você procuraria outro profissional? Não. É tua paciente pro resto da vida. Não é? É super importante, mas o que você faz no tete a tete com o seu paciente? E é posicionamento também. É posicionamento também. Eu volto a dizer, o posicionamento transcende o digital. O digital é uma das vitrines, uma das formas de conectar. Né? Todo ponto de contato com o paciente é posicionamento. Às vezes a gente fica tão preocupado, eu tenho que postar e esquece do que tentou aquele paciente na sua frente, é a coisa mais preciosa que você tem. Que, inclusive, é esse outro ponto aqui, da interação e do engajamento. Aí chega médico para mim, Arthur, eu estou com um pouco paciente, querendo dar uma alavancada na minha agenda. Aí você abre o Instagram dele, cheio de mensagem, ele não responde. Eu digo, doutor, tá dando tiro no teu pé? Né? Cheio de gente aqui. Como é que tá dizendo que tá precisando de mais paciente? Ele não responde nem quem chega aqui. Ali é um veículo, é um canal de comunicação. E outra, dentro de um ambiente tão barulhento quanto a rede social, se a pessoa para falar contigo, é porque ela quer falar contigo. Ela está querendo conectar contigo. E tu tá fechando a porta na cara dela. Não faz sentido, faz? Eu nunca tinha parado para pensar assim. Depois agora eu estou explicando. Né? É simples, tá cheio de paciente aqui.
Se tu sai falando com todo mundo, tu já dá uma enchida boa na tua agenda, com quem tu já está falando contigo. Então, isso é muito importante. Arthur, eu não tenho tempo. Às vezes eu sou muito direto, né? Então, eu digo, tu não tem tempo, abre o celular, veja quanto tempo você fica vendo besteira aí. A mesma coisa, eu não tenho tempo para produzir conteúdo, agora para ver dos outros eu tenho. Para fazer o teu, tu não tem. Para alavancar a tua carreira, para gerar negócio para tu, para trazer paciente, tu não tem. Agora, para ficar vendo besteira, tu tem. Tu escolhe a prioridade. Tempo sempre é prioridade, né? Bom, como é que a gente vai aplicar isso para a gente ser mais prático? E aí é o seguinte, todo mundo já está me seguindo. Quem quiser essa apresentação, manda um oi no meu direct, que eu vou responder e mando a apresentação para vocês poderem revisar, tá bom? Primeira coisa, né, feito a gente já falou, defina seu propósito, sua especialidade, seu nicho, certo? Segundo, crie uma identidade visual profissional, com intencionalidade, publique aquilo que comunica o que você quer comunicar. Arthur, tá lá meus vídeos no show de João Gomes tomando cana. Não, por favor, não. Não comunique uma boa imagem, doutor. Pare com isso. Guarde isso para você. Bota no grupo do WhatsApp da sua turma. Tá? No público, não. Seja intencional. Segundo, comunique-se de forma clara e estratégica. Certo? Comunique o que você faz de forma clara, que seu público consiga entender, que ele consiga perceber seu valor, que ele consiga ver que você é a pessoa certa para resolver o problema dele. Isso já vai mudar toda a sua comunicação, já vai mudar toda a sua carreira. Quarto, utilize as redes sociais para educar e engajar. Arthur, mas conteúdo educativo não conecta tanto, dancinha conecta mais. Por favor, não. Por favor, não. Você não vive de like. Tá entendendo? Vamos deixar essas métricas da vaidade de lado e vamos focar no que realmente importa. Eduque seu público. Mas engaja muito pouco. Mas o pouco que engaja tem potencial para ser seu paciente. E vai crescendo seu engajamento gradativamente. No momento que você vai construindo a imagem de autoridade. Certo? Não se deslumbre. Mas muitos seguidores. Trate bem, conecte com os seguidores que você tem e você vai crescendo gradativamente. Porque muita gente chega para mim, Arthur, eu quero 10 mil seguidores. Eu digo, ok, eu compro um bocado de robozinho aqui para tu e bora 10 mil seguidores, vai ajudar em nada, vai destruir tua rede. Construa isso gradativamente, posicionamento, a construção de imagem não é de hoje para amanhã, leva tempo. A Coca-Cola não virou Coca-Cola porque ela começou ontem. São muitos anos trabalhando, muitos anos fazendo aquilo, construindo essa imagem, comunicando, educando o seu público, mostrando o seu valor como profissional, mostrando o que você faz, o problema que você resolve, sempre pensando no paciente e não em você. Deixa um pouquinho essa vaidade de lado, tente entender seu público e comunique aquilo que você sabe fazer para resolver a dor dele, é isso que importa, certo? Demonstre autoridade com conteúdo de valor. Você é uma autoridade, você estudou há muitos anos, você tem uma boa capacidade técnica, óbvio, isso é o pré-requisito, tá, gente? Todo isso daqui, sem uma boa capacidade técnica, sem você ser um bom profissional, desanda, né? Então, você, sendo um bom profissional, que eu acredito que todos são, né? Demonstre isso com conteúdo de valor, tá? E, óbvio, a consistência é o segredo do sucesso. Você não vai construir a sua autoridade de hoje para amanhã. Pense, por exemplo, nos top of minds do seu mercado, do seu nicho. Eles começaram ontem? Não. Eles têm anos e anos trabalhando, anos e anos. Viraram speakers em congressos, depois são professores e formadores de outros profissionais, e quando vê uma vida inteira se dedicando a isso, para construir essa autoridade. Então, esse foi... Em relação a essa questão da criação de conteúdo, você dá bola muito tempo para criar um conteúdo. Tem um conteúdo de idade, isso e tal. Você está falando da constância. Não é um conteúdo que você fez que vai logo bombar, que vai... Então, assim, não se desmotivar porque esse conteúdo não engajou. A criação e a constância, ela vai fazendo você aprender. Ou seja, esse conteúdo que engajou. Por que tem diferencial nesse conteúdo que eu vou fazer no próximo que deu certo? Então, justamente o que você está falando. Constância. E até a questão, o conteúdo, como a gente chama no meio, né, flopou. Aí, por que flopou, doutor? Só chegou em 500 pessoas. Eu disse, 500 pessoas é um tremendo de um auditório lotado. É um bocado de gente. Mas porque a turma é de milhão. Eu digo, pô.
Porque às vezes tem muito essa comparação, né? Aquele negócio, né? Da grama do vizinho. Ah, eu vi que o dele impactou não sei quantas pessoas. Eu digo, ok, o teu foi 500. Tá entendendo? Se 10% desse pessoal entrar em contato contigo hoje, tu já não responde eles. 50 pessoas, tu já tem dificuldade. Tá entendendo? Então, às vezes, a gente se deslumbra, volta a dizer, vamos deixar um pouco a vaidade de lado e vamos focar realmente no nosso objetivo, em traçar o nosso planejamento estratégico. 500 pessoas é muita gente. 1000 pessoas é muita gente. Né? Se tiver um conteúdo de valor e você conseguir conectar com 5%, já é um pessoal grande. E se esse pessoal entrar em contato e você ir construindo, porque, por exemplo, vocês mesmos, a primeira propaganda, o primeiro conteúdo de alguma coisa, você já vai lá e compra? Não. Você começa a ver, daqui a pouco aparece de novo, daqui a pouco você começa a seguir, depois você vai vendo mais, daqui a um tempo você diz, gostei, eu vou entrar em contato. Entra em contato para começar um diálogo, para depois, de fato, você comprar. Faz parte, é a jornada do paciente, né? Então, olha, esse é o caminho para vocês se tornarem, de fato, referências. Volto a dizer, não é de hoje para amanhã, não estou aqui para vender terreno no céu, nem a pílula mágica, né? É um trabalho que tem que ser feito, ele exige a constância, tá? E aí eu volto a dizer, o seu nome é o seu ativo mais valioso. Não brinque com ele, né? Seja intencional, pense antes de publicar as coisas, tente pensar principalmente pelo ponto de vista do paciente. Isso agrega valor, isso conecta com o paciente, isso ajuda ele a resolver a dor dele. Deixe um pouquinho as emoções de lado, a vaidade de lado, ou seja lá as outras emoções que às vezes lhe levam a publicar certas coisas. Seja intencional, tá? E aí eu vou dar novamente a chance para vocês, quem ainda não está me seguindo. Eu estou sendo legal, então comecem a me seguir e falem comigo no direct, que aí eu mando a apresentação para vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado. Claro, vamos agora abrir para perguntas. Tem dúvidas? Sobre o planejamento. Como é que você faz o planejamento para ter uma coisa maior? Você não quer mostrar o cidadão guardado. Pronto, o planejamento você pode fazer, obviamente, de várias formas, né? Basicamente, você estruturar quais são os seus temas-chave. Primeira coisa, o seu consultório é a principal fonte de ideias para conteúdo. O seu paciente ele já traz para você. Então, a gente só precisa ouvir, de preferência, anotar, e ali já tem muito conteúdo. Cada dor, cada queixa, cada indagação que o paciente traz, você pode transformar em trocentos conteúdos diferentes. A mesma dor, né? Então, uma hora você grava um Reels assim, outra hora é um carrossel, outra hora é um post único, depois você pega o mesmo conteúdo, fala de outra forma, explica de outra forma, né? Então, ali já é. Aí, pronto, quem é da minha mentoria, né, onde a gente não presta o serviço, a gente só ensina, eu digo, olha, doutor, tem uma ferramenta, eu estou sem criatividade nenhuma. Eu digo, que bom que existe o ChatGPT, meu amigo. Use, né? Use. Você vai lá, escreve. Pronto, quem me mandar um direct também, eu mando os prompts para vocês usarem no ChatGPT. Prontozinho, você bota seu nicho, você bota a dor do seu paciente e diz, me dê 40 conteúdos diferentes dessa dor aqui. O robozinho lhe dá tudinho. Né? Usem isso a favor de vocês. A gente tem várias tecnologias. Ele vai lá. Aí você pega um dos tópicos que ele colocar, escreve outro promptzinho, transforma isso num roteiro de Reels de 60 segundos, assim, assado. Ele lhe dá o roteiro todinho. Tu só grava, mudando um pouco as palavras, usa os teus termos, a tua forma, para não perder, obviamente, a tua autenticidade, né? Mas ele te dá todas as ideias. Né? Eu não sei se vocês conhecem, Otto é um artista pernambucano que ele já dizia lá atrás, né? Computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro, então façam dinheiro. É isso que eu quero dizer para vocês. Você tem uma sequência lá, demanda fazer 3 mil, depois você consegue uma foto pessoal, ou... Sim, até não. Sempre de forma intencional. Até porque é o seguinte, essa é uma parte um pouco mais complexa. Talvez você sozinho tenha um pouco mais de dificuldade, porque a gente tem que fazer a análise dos dados. A gente vai ver o que é que performa melhor. Né? Então, obviamente, não tem uma receita de bolo. É teste. Olha, esse conteúdo está performando bom, então vamos pegar esse conteúdo e vamos destrinchar em outros conteúdos. A mesma ideia, a mesma dor, e a gente destrincha em outros conteúdos. A gente sabe que tem alguns formatos, obviamente, que tem entrega melhor. Reels é o que entrega mais para um público mais amplo. Né? A gente sabe que storytelling conecta mais com a pessoa, então conta histórias. Né? Eu digo muito para os meus clientes, eu digo, olha, pega a história, não precisa citar quem é o paciente, mas conta a história do paciente. E como foi que você resolveu a dor dele? Por quê? Muita gente tem a mesma dor. Quem tiver aquela dor vai olhar e vai dizer, pô, esse é o cara que resolveu do paciente, vai resolver a minha também.
É meio óbvio, né, quando a gente pensa assim, mas muita gente não faz. Então, simplesmente pegue isso e conte histórias. As pessoas se conectam com histórias, né? Pegue um carrossel. O carrossel é um formato muito bom que a gente chama de meio de funil, que é um conteúdo um pouco mais denso, mais educativo. Leve lá. Ah, mas carrossel tem pouco engajamento. Ok, mas o pouco engaja um público mais quente, né? Mais aquecido. Ele leu o carrossel, ele curtiu, então ele já está buscando mais informação. Quem não leu, beleza, não leu. Não é o público hoje, ou então ele não está maduro ainda o suficiente para ser seu paciente. Quando ele vier a ter aquela dor, ou a dor se tornar eminente, ele vai lhe procurar, entendeu? Então, às vezes, volto a dizer, a gente às vezes se preocupa muito com isso. Ah, esse formato não está engajando muito. Não é um formato para engajar. A função dele é outra. Nem tudo é virar like, né? O Reels tem uma função, o Carrossel tem uma função, o Post 1 tem uma função, o Stories tem uma função, que, por sinal, é o que mais converte. Por quê? Porque já é o teu público. Ele praticamente não entrega para ninguém que te segue, que não te segue. Então é só para o teu público. Normalmente o público mais engajado. Então ele já está mais conectado contigo. Tu monta ali uma sequenciazinha de stories, que o nome já diz story, conta uma historinha ali na sequência, e no final diz, fala comigo no direct, ou clica aqui e fala comigo, pronto. Não tem muita ciência. Por exemplo, se você tiver uma equipe de atendimento, uma secretária que você confia e que está bem capacitada, hoje em dia a gente fala muito do social selling, que é a venda pelo social. Então, a pessoa que começa a engajar contigo, tua secretária vai lá e fala com ele. Ativamente. Não espera o paciente entrar em contato. Ele começou a curtir, engajou de alguma forma, a secretária vai lá e, opa, tudo bom, eu vi que você engajou aqui, curtiu esse... Está sentindo isso? Está com esse problema? Então, ela vai prospectar. Eu sei que é difícil contratar esse tipo de gente, tá? Eu não estou no mundo da fantasia, não. Eu conheço a realidade. Mas se a gente for estimulando, se a gente for trabalhando isso, a gente consegue. Ah, a minha secretária não faz. Faça você.